Estamos terminando a nossa série de mensagens, Tempo de Maravilhar-se. Então é uma série sobre o Advento, falando sobre o Natal. Domingo passado nós tivemos aqui um espetáculo, eu não sei, quem estava aqui domingo passado? Quem estava aqui? Gente, foi demais, não foi não? Foi muito legal, assim, foi surpreendente. E eu ainda estou muito preso a tudo que aconteceu no domingo passado, muito preso ainda naquele texto que nós conversamos acerca do encontro do anjo com aqueles pastores. E eu queria então ler com vocês o texto de Lucas capítulo 2, do verso 15 até o verso 20. E nós vamos fazer algumas aplicações interessantes, importantes, especialmente dentro dessa temática daqui para lá. A série está terminando, mas nós já estamos nos preparando para a celebração de Ano Novo e para os próximos meses da ponte, 2025, daqui para lá. Então eu queria muito compartilhar com vocês uma mensagem acerca desse encontro poderoso dos pastores que estavam nos campos com o anjo do Senhor. Quando os anjos os deixaram, foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre ela refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Se você puder e quiser fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Pai, nesta manhã, a minha oração é que a Tua Palavra venha falar conosco de forma profunda e poderosa. Nós estamos num momento tão oportuno para refletir acerca da nossa vida, nos planejar acerca do nosso futuro, mas também é tempo oportuno de nos voltarmos à Tua Palavra e considerar que, embora nós possamos fazer planos, a resposta certa vem do Senhor. O Senhor tem algo para nós, o Senhor espera algo de nós. E a minha oração é que essa palavra seja poderosa para que nós possamos contemplar e compreender esta linda vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor use da minha vida com graça e com misericórdia. Eu oro assim em nome de Jesus. E a ponte diz: Amém. Essa história dos pastores nos campos é uma história intrigante, porque ela começa com um panorama de muito medo, de muito assombro, de muita insegurança, de muita angústia. Aqueles homens, eles foram surpreendidos por um anjo. E diante daquela surpresa, o medo foi uma coisa evidente. Tanto é que esse é o sentimento que foi denotado quando quando o anjo apareceu. Aqueles homens, eles eram tomados por um medo. Medo da condenação, medo da morte, medo da rejeição, medo do castigo, medo da denúncia, medo. Mas essa história, ela termina com um novo sentimento, uma nova convicção, uma nova caminhada. A caminhada não foi, embora tenha iniciado com o medo, ela não foi determinada e sentenciada assim. A caminhada, ela foi concluída, ou ela foi convertida a uma caminhada que sai de um ambiente de profundo medo para um ambiente de profunda alegria. Esses pastores no campo, eles tiveram esse momento daqui para lá, saíram do medo e eles agora estão caminhando cheios de alegria. E a pergunta é, por que esses homens tinham medo? Medo do quê? Medo somente dessa epifania, medo do desconhecido, medo de um fato de um anjo que talvez poderia ser interpretado por um fantasma, uma alma penada, medo de uma lenda. O que era esse medo? Medo de algo que estava fora ou medo de alguma coisa que estava dentro deles? Compreendendo um pouco mais acerca do universo daqueles pastores, alguns estudiosos costumam dizer que esses pastores,
esse ofício, pastores no campo, não era um ofício como aqueles que estão hoje no centro-oeste do nosso país, no sul-sudeste do nosso país, que mexem e se envolvem com as fazendas, a pecuária, o agronegócio. Nós não estamos falando aqui dos agroboys, né? Nós estamos aqui tratando de figuras que naquela época eram tidas como figuras marginalizadas. Pastores de ovelhas naquela época eram pessoas pouco apreciadas por algumas questões. A primeira delas, por conta da sua condição, a forma que se vestiam, a forma que se comportavam, o odor que exalavam, a sujeira. Então, estas pessoas eram pessoas marginalizadas porque viviam junto com animais e elas eram separadas do convívio humano. Em 2006, eu tive a oportunidade de fazer uma missão na África durante 23 dias, né? E de manhã eu contei essa história algumas semanas atrás, não concluí a história, o pessoal fica naquela crise de ansiedade, né? No culto da tarde eu concluí. Se você está nessa crise, você só assiste online que está a conclusão lá. Mas isso é o TDAH que bate às vezes. Mas enfim, em 2006, nesta viagem, eu fui a um distrito, uma província chamada Mapai. Mapai era uma cidade de fronteira que ficava a 6 horas de carro de Moçambique. E uma das coisas curiosas é que essa cidade foi uma cidade que foi abandonada por conta da guerra, e as pessoas deixaram a cidade e voltaram a viver num contexto muito parecido com o contexto dos índios aqui no Brasil. E essas pessoas, então, não têm mais água encanada, não têm mais energia, não têm mais o conforto de uma estrutura de uma cidade, vivem como se estivessem em tribos. E nessa vivência, uma coisa curiosa acontece. As crianças, os meninos, quando completam 10 anos de idade, dos 10 até mais ou menos aos 14 anos, quando eles completam 10, o pai vai com esse menino nas plantações, nos cultivos, que tem que ficar a uma certa distância da aldeia. Duas coisas que ficam distantes de uma aldeia na África: a fonte de água e as plantações. E a pergunta é, por que isso? Porque os animais, eles vão atrás dessas coisas, né? Então, por proteção, eles ficam a quilômetros das plantações e a quilômetros das fontes de água. E quando a criança completa 10 anos, o menino, o pai, então, vai com essa criança para a região onde estão as coisas que podem ser colhidas, o cultivo, e o pai constrói uma cabana para que essa criança, ela fique nessa cabana durante 3 ou 4 anos, com o objetivo de proteger a colheita, especialmente dos babuínos. E uma coisa muito forte começa a acontecer nesse momento. Essas crianças, elas se tornam muito mais animalescas do que humanas. A separação do convívio com a família, do convívio com outro ser humano, coloca estas crianças numa condição comportamental dos animais. Aí nós podemos olhar para o que acontece nos campos aqui da Bíblia, nós podemos olhar para o que acontece nos campos de cultivo da África com essas crianças, e nós podemos pensar, mas será que estas condições comportamentais são exclusivas de situações como essa? Se fosse, eu acredito que esta história não estaria no Evangelho, não teria sido dada a nós como uma dádiva. Porque essa história de homens animalescos que são guiados pelo medo ou são reagentes ao medo, ela se parece sim com a nossa história. A condição comportamental desses homens são traços permanentes e inerentes às nossas condições atuais. Afinal, nós somos impulsionados a viver cada vez mais por instintos animalescos do que por uma essência humana, por uma sensibilidade humana. Muitas vezes, eu e você, quando nós fazemos um balanço do ano e temos a coragem de olhar para alguns cacos que ficaram pelo caminho, nós vamos perceber e precisamos perceber que muitos desses cacos, eles são resultados
de uma vida instintiva que parece muito mais um animal amedrontado do que um ser humano que tem a sua consciência de ser um filho amado de Deus. Muitas vezes os cacos da nossa vida, eles estão sendo marcados pelos nossos medos, pelas nossas vinganças, pelo nosso egoísmo, pelo nosso senso de rivalidade. Nos campos escuros da vida, nós vamos perdendo os limites, nós vamos perdendo a sensibilidade, nós vamos perdendo o nosso senso de fraqueza, e na tentativa de mostrar que nós somos bem resolvidos, de que nós somos felizes, na tentativa de alcançar os objetos dos nossos desejos, nós vamos deixando de ser humano e começamos a nos tornar animais. Começamos a nos parecer com esses homens marginalizados, que porque deixaram o convívio humano, parecem muito mais com os animais do que cuidam. Trocamos a vida humana pela vida animal, perdemos a noção de limites entre aquilo que deve ser instinto, mas aquilo que deve ser respondido sobre a vida daqueles que andam no Espírito de Deus. Perdemos a noção dos limites daquilo que é certo e daquilo que é errado. E a vida vai caminhando, e à medida que caminha, os cacos aparecem. O preço de alguém que não tem noção desses limites, alguém que está tateando no escuro, como aqueles homens estavam num campo escuro, o preço é viver sobre o algoz de culpa, o algoz de medo e o algoz da solidão. Aqueles homens se parecem muito comigo e com você, porque quando nós vivemos sobre a culpa, o medo e a solidão, nós somos abraçados por um vazio. E diante do vazio, nós buscamos a resposta para aquilo que nós sentimos. Nós buscamos sempre uma resposta imediata, uma resposta prazerosa, uma resposta justa. Eu tenho feito um processo e uma caminhada muito abençoadora para a minha própria vida, chamada Grupo de Passos. Já tenho feito, já fiz alguns, estou fazendo agora mais um. E eu fui extremamente ministrado pela partilha de um dos irmãos do grupo, né, e mantendo aí a lei do sigilo, né, eu não vou citar situações nem nomes, mas ele me disse uma frase, e essa frase ela tem ecoado no meu coração como um alvo para 2025. Diante do vazio, diante dos campos escuros da minha vida, diante dessa tríade do medo, da culpa e da solidão, quando eu me deparo com os desafios da minha vida, esta frase ela precisa ser uma frase marco para mim, que foi a partilha de um desses irmãos no grupo. Ele dizia assim: eu preciso aprender a sentir e passar. Eu preciso aprender a sentir e passar. Parece vago, mas é extremamente poderoso o que ele estava dizendo. Quando eu e você podemos aplicar isso na nossa vida cotidiana, talvez você tenha um problema de relacionamento. Talvez você tenha um problema de relacionamento com seu filho, com o seu pai, com o seu marido, com a sua esposa. E esse problema, ele traz consigo a dor. E diante da dor que nós sentimos, muitas vezes, nós desgraçamos a nossa vida e nós entramos nos campos escuros da culpa, do medo e da solidão, porque nós não conseguimos sentir a dor e passar. Nós sentimos a dor, e à medida que nós sentimos a dor, nós nos entregamos. Nós buscamos uma compensação. Nós buscamos um alívio, nós buscamos uma resposta, nós buscamos um remédio. O vazio nos faz sentir e se entregar.
O que seria um caminho diferente do que este? Essa pode ser uma pergunta para você. O caminho diferente do sentir e se entregar é o sentir e pausar, é o sentir e não vingar, é o sentir e não reagir, é o sentir e não tentar compensar, é o sentir e não fazer nada, e esperar, e aguardar, é o sentir e deixar a vida seguir. Em outras palavras, se eu tenho alguma pendência relacional, alguma dor relacional, e essa dor ela me golpeou em algum momento, parte da minha vida que quer se livrar de uma culpa, de um medo e de uma solidão, ao invés de reagir segundo aquilo que eu sinto e me entregar a esse sentimento, é deixar esse sentimento passar e pausar e não fazer nada. E por mais maluco que pareça não fazer nada, deixe-me dizer uma coisa. Quando nós conseguimos responder às dores da vida, sem essa reação imediata, com o fazer nada, isso se torna uma dádiva de quem já encontrou satisfação não na solução daquele problema, mas daquele que já encontrou satisfação em um Deus que está cuidando de nós em todo o tempo, especialmente nos momentos onde nós nos sentimos culpados, afligidos e sozinhos. Então, não fazer nada no sentido aqui não é você se omitir daquela situação ou se escapar daquela dor, mas não fazer nada é antes de você buscar dar a resposta e a solução pela força do seu braço. Não fazer nada é você poder repousar na ideia de que você está satisfeito em Deus, a ponto de compreender que nele você pode descansar. Você não precisa dar a resposta, você não precisa dar essa solução. Quando nós estamos vazios, diante das oportunidades de compensar a nossa dor, nós pensamos assim, ou eu faço isso, ou eu não vou ter nada. Eu estou com a cabeça cheia, eu estou estressado, eu preciso então encher a lata de álcool, porque ou é o álcool ou é nada. Eu estou inseguro, eu estou ansioso, eu preciso abrir a geladeira e eu preciso comer aquele pudim inteiro do Natal, porque ou é isso ou é nada. Quando nós estamos vazios, diante da dor, da culpa, do medo e da solidão, nós começamos a enxergar estas coisas como se elas representassem tudo ou nada. Mas quando nós estamos satisfeitos em Deus, o pensamento muda. O pensamento você pode até abrir a geladeira e ver aquele pudim de Natal, mas ao invés de você pensar assim, ou é esse pudim ou nada, você vai pensar assim, ou é o pudim ou eu tenho uma outra opção, uma tangerina. Eu tenho a opção de comer uma pipoca, eu tenho a opção de, ou é a garrafa de álcool, ou eu tenho a opção de ir para a praia, contemplar o mar, contemplar a natureza. O grande problema é que nós somos constantemente invadidos por essa mentira de que nos falta algo, isso sempre se projeta em um objeto de desejo. Nós estamos vivendo sobre esta maldição dos campos escuros, está faltando alguma coisa, não é à toa que nós vamos terminar 2024 numa projeção de olhar para 2025 pensando assim, o que eu tenho que fazer nesse final de ano, ou o que eu preciso pensar nesse final de ano para que eu venha a obter aquilo que vai me preencher em 2025. Nós estamos toda hora olhando para lá. E o desafio desta mensagem hoje é, antes de olhar para o lá, olhar para o aqui. Olhar para essa falta de controle sobre os nossos impulsos. E entender e admitir que essa falta de controle sobre os nossos impulsos nos leva aos campos do pecado e da solidão.
Esse texto não nos dá, além do sentimento de medo dos pastores, né, esse texto ele não nos dá tantos detalhes do que havia no coração desses homens, né, e por que esse medo. Nós sabemos de um contexto cultural, nós sabemos de um relato histórico da Bíblia, mas existe um outro texto que eu acho que valeria a gente meditar nessa manhã como um apêndice que nos ajuda, que também é um texto escrito por um pastor, por um homem que já esteve no campo, por um homem que já foi marginalizado, esquecido, por um homem que cheirava muito mais a ovelha do que a ser humano. Este homem é Davi. E o Davi, no Salmo 51, ele nos dá também uma noção bacana acerca daquilo que nós estamos conversando aqui nessa manhã. De um homem indigno, marcado pela culpa, pelo medo e pela solidão. Aqui, Davi, possivelmente, ele irrompeu um limite na sua vida. O limite aqui, algumas pessoas estudiosos dizem que esse salmo foi escrito enquanto Davi sofria a dor, o medo e a solidão e a culpa do incidente que envolveu Betseba e Urias. Salmo 51, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Davi, quando jovem, foi um pastor de ovelhas, depois guerreiro, depois rei. Não importa onde esteve a sua vida, não importa as suas ambiências, não importa as suas experiências, os seus instintos o levaram ao lugar da culpa. Nada que é exterior foi capaz de resolver em Davi um problema do seu coração. E esse Salmo 51, ele é um convite para nós. Que tal admitirmos como Davi os vazios que temos e buscarmos em Deus o nosso contentamento? Que tal, ao invés de olhar para o 2025 com muita esperança, expectativa, positivismo, positive vibes, né? Vai ser assim, fazer as promessas. Que tal antes de olhar para lá, olharmos para o aqui e agora e termos essa coragem de admitir os nossos vazios? Que tal olhar para o 2024 ainda e pensar o quanto eu e você, nós estamos sendo zelosos para com
os limites da nossa vida. Essa palavra limite é uma palavra complicada para ser usada nos dias de hoje. Será que você tem conseguido dizer sim para aquilo que você tem que dizer sim e dizer não para o que você tem que dizer não? Será que você consegue ter claro na sua vida alguns limites? Porque se você não tem os limites claros, você se assemelha muito a estes pastores que eram dominados pela culpa, pelo medo e pela solidão e que não conseguiam enxergar limites porque estavam num campo escuro. Essa regra e essa pergunta, ela é importante tanto para quem está lidando com questões severas, acerca de uma dependência química, de um alcoolismo, de falhas de caráter, como também o pudim que está na sua geladeira. Será que você tem conseguido entender, compreender e respeitar os limites? Talvez essa palavra limite ela é tão banalizada nos dias de hoje, porque é através dela que nós podemos desfrutar de duas coisas importantes para a vida, tanto para a vida individual como para a vida comunitária. Os limites nos ajudam a desfrutar da justiça e da saúde. Quando eu e você perdemos noção dos limites da vida, nós também perderemos as dádivas de ter uma vida saudável e uma vida justa. Quando não conseguimos respeitar os limites, nem ouvir limites, nós nos tornamos ególatras absolutos e ambulantes, marcados pelo medo, pela culpa, pela solidão. Nos assemelhamos com esses homens do campo e nos assemelhamos com o Davi. Não resolver a culpa, por que nós precisamos olhar para aqui, ao invés de olharmos agora para lá? Porque não resolver a culpa nos trará problemas permanentes na vida. Quando eu e você nós não resolvemos as nossas culpas, vivemos como esses pastores nessa escuridão. E a escuridão da alma, ela é uma coisa interessante, porque essa escuridão, ela revela uma tentativa de você se esconder de Deus, de você mesmo e das pessoas que te amam. Qual é o preço de não resolver a culpa? Qual é o preço de carregar a culpa? Qual é o preço de vestir máscaras e de não olhar para trás e querer ficar se projetando para frente com otimismo, alegria, pensamento positivo? O preço de carregar a culpa é a convivência constante com o medo. O Davi, quando fez o que fez com Urias, adulterou, teve relações com uma mulher que não era sua, engravidou essa mulher, planejou um esquema para que o marido voltasse, pudesse deitar com a mulher e supostamente ali maquiar o seu pecado e maquiar a sua culpa. Urias, quando volta da guerra, ao invés de dormir com sua mulher, ele dorme na porta do palácio. Quando Davi acorda de manhã e vai saber o que aconteceu, Urias diz: eu não tinha como dormir na minha casa se os meus companheiros estão lutando na batalha. Davi manda esse homem para a guerra de novo e dá uma ordem ao comandante dizendo assim: coloque Urias na frente de batalha. Para quê? Para que ele morresse. Urias então morre. Davi então se casa com a mulher que foi a mulher de Urias, tentando resolver e maquiar a sua culpa. Qual é o preço disso? Qual é o preço desses homens marginalizados que estavam no campo quando eles foi visitado pelo anjo? O medo não foi uma coisa que aconteceu da visita para frente. O medo foi só a evidência do que já havia no coração daqueles homens. Porque quando eu e você nós não resolvemos a culpa, nós convivemos constantemente com o medo. Que medo é esse? Medo de sermos descobertos, medo de sermos denunciados, medo de nossas máscaras cair. A segunda coisa que nós podemos
vivenciar e experimentar quando nós não nos livramos da culpa. Nós formatamos uma imagem equivocada de quem Deus é. Nós não temos a consciência clara de quem é a pessoa de Jesus, de quem é Deus na nossa vida, de qual a intenção de Deus. Nós vivemos sobre uma mentira de que Deus, ele é um ser deformado, vingativo, culposo, enraivecido, que está andando à margem da nossa vida, esperando o momento exato de que a nossa vulnerabilidade apareça para que ele entre com um chicote, com a punição em cima de nós. A culpa, ela nos faz ter uma visão deformada de quem Deus é. A terceira coisa que nós experimentamos quando nós estamos cultivando constantemente a culpa: mecanismos de compensação. Traz Urias da guerra, deixa ele dormir com a sua esposa. Vamos trabalhar distante das pessoas, vamos viver como os animais, vamos viver distantes, vamos ficar na escuridão, vamos viver com coisas omitidas e escondidas, vamos viver assim, mecanismos de compensação. Vamos comer demais, vamos gastar demais, vamos beber demais, vamos desfrutar demais, vamos se divertir demais. Afinal, eu tenho que sufocar essa culpa. O que nós chamamos de recompensa no caminho da culpa, na verdade é punição. Se você parar para pensar, é assim. Quando nós estamos ansiosos, temerosos, vivendo por conta dos pecados, na solidão e na culpa, algumas pessoas pensam assim: tudo que eu preciso é de um pote de sorvete. E você corre para o pote de sorvete. Quantas vezes eu fiz isso? Eu corria para o pote de sorvete achando que o pote de sorvete, eu chamava o pote de sorvete, sabe de quê? Recompensa. Recompensa porque eu estou triste, recompensa porque eu estou ansioso, recompensa porque eu estou estressado. Na verdade, quando nós somos marcados pela culpa, nós não conseguimos encontrar os limites e discernir aquilo que nós chamamos de recompensa, na verdade, sabe o quê? É punição. Pessoas que trabalham feito louca, e elas estão achando que o dinheiro que vão ganhar é recompensa. Ganham um amontoado de dinheiro. Quando olham para trás, sua família está esfarelada, em frangalhos. Ele chamou de recompensa aquilo que era punição. Ele trabalhou numa tentativa de compensar a sua culpa. A quarta coisa que a culpa nos leva a viver: o isolamento. Ficamos no escuro, distanciados de Deus, dos outros e de nós mesmos. A quinta e última marca da culpa, essa é a mais danosa. Quando somos marcados pela culpa e não resolvemos isso. Quando encontramos alguém que está cometendo as mesmas coisas que nós fazemos, ao invés de estender a mão em compaixão, estendemos a mão para pegar uma pedra e condenar aquelas pessoas. Porque não somos capazes de admitir a nossa perdição e a nossa condenação. Nós queremos punir os outros quando identificamos nos outros os problemas que são semelhantes com os nossos. Quando um manipulador ele encontra um outro manipulador, ele é o primeiro que quer exigir justiça. São as pedras nas mãos para apedrejar os que têm os mesmos pecados que eu tenho. É isso que vai nos tornando animais. É isso que vai nos tornando menos humanos. E o mais curioso disso, quando a gente olha para essa cena e para a devastação que isso acontece nas relações e na vida humana, a gente pensa numa coisa, pelo menos eu penso numa coisa: se eu pudesse chamar Deus para fazer uma entrevista, qual seria a minha primeira pergunta para Deus?
diante desse cenário todo, sabe qual seria a minha primeira pergunta? Minha primeira pergunta seria assim: Deus, o que passou na sua cabeça quando o Senhor decidiu criar o ser humano? O que passou na sua cabeça quando o Senhor decidiu criar o ser humano? Penso em inúmeras respostas, mas como nós estamos falando do Salmo 51, eu acho que a resposta cabível de Deus nessa entrevista seria, sabe qual? Quando eu criei o ser humano, eu pensei no Davi. Como assim, Johan? Porque a Bíblia nos diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas que Davi? O Davi que conseguiu se livrar da culpa. Eu não sei se você já chegou por conta da culpa em um lugar de perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor me criou? O que eu tinha em mente quando o Senhor criou o ser humano? Porque olha para a minha vida. O que o Senhor tinha em mente quando o Senhor criou o ser humano? Não sei se você já chegou nessa pergunta quando você está vivendo o pecado, o medo e a solidão e sendo assolado pela culpa. Eu penso que Deus olharia para mim e para você, e a resposta de Deus seria: quando eu criei o ser humano, eu pensei em você. Não com todos esses cacos, não com toda essa culpa, esse medo, com todos esses pecados e com toda essa solidão. Eu pensei em você livre. Eu acho que quando Deus responde para nós, eu estava pensando no Davi, Deus responde isso em cima do Salmo, onde Davi está dizendo: o Senhor espera de mim um coração contrito e quebrantado. O Senhor espera de mim a verdade, o Senhor ama a verdade e ama a sabedoria. O que nós podemos aprender do Davi e desses homens do campo, acerca de como nós podemos nos livrar dessa culpa? A primeira coisa para se livrar da culpa nós precisamos abraçar a honestidade. Se você é alguém que vive de máscaras, se você é alguém que tem algo em oculto, se você é alguém que é massacrado pela culpa, pelo pecado e pela solidão, a primeira coisa que você deve fazer para se livrar disso é admitir, é ser honesto. Em nome de Jesus, receba esta palavra como uma boa nova. Deus não espera de nós perfeição. Deus só espera de nós honestidade. A condição do coração daqueles homens quando se encontraram com os anjos, ela foi pronta e evidente. Aqueles homens estavam com o coração abertos e transparentes. Eles estavam limpos ali para dizer: está aqui, isso aqui sou eu. Quem sou eu? Eu sou o medo. Quem sou eu? Eu sou a raiva. Quem sou eu? Eu sou a imoralidade. Quem sou eu? Eu sou a mentira. Quem sou eu? Eu sou a inveja. Quem sou eu? A primeira coisa para admitirmos e nos livrarmos da culpa é abraçarmos a honestidade. A segunda coisa é acreditar que Deus tem um daqui para lá. Assim como Davi viveu um daqui para lá, assim como os homens do campo viveram um daqui para lá, Deus tem um daqui para lá para nós. Quando nós admitimos a nossa culpa, nós somos levados à compreensão de quem Deus é. Eu admiti, eu falei: e agora? Vai vir chuva de canivete? Vai vir chicote? Vai vir pedra? E agora? E agora você vai começar a conhecer quem Deus é. E Ele é justo, mas também é misericordioso. Ele é capaz de nos perdoar de toda a impureza e toda a iniquidade. Os homens do campo entenderam isso através da boa mensagem daquele anjo.
Agora deixe-me dizer uma coisa. O Evangelho não é somente uma boa mensagem. A história dos homens do campo e a história de Davi nos ensina que o Evangelho não é somente uma boa mensagem, o Evangelho também é uma boa mudança. Deus tem coisas que quer que eu faça e Deus tem coisas que quer que eu não faça. Deus espera de mim um posicionamento, Deus espera de mim uma atitude. Uma vez que eu revelei a Deus quem eu sou de fato, uma vez que eu trouxe ao Senhor a minha culpa, existe um daqui para lá para mim. No caso daqueles homens, eles saíram de Belém, eles foram correndo para o lugar onde Jesus havia nascido. No caso de Davi, ele foi correndo para a presença do Senhor, ele se quebrantou ali e ele confessou diante de Deus o seu pecado. Não adianta somente admitir o lugar da sua culpa e não sair desse lugar. A terceira coisa que nós podemos aprender, caminhando para o fim, olha só o que esses homens dizem depois da boa mudança do Evangelho. Eles dizem: vamos, vejamos o que o Senhor nos deu. Vamos, vejamos o que o Senhor nos deu. Viver livre da culpa é possível à medida que nós estamos juntos, interdependentes na caminhada. Aqueles pastores do campo, eles não saíram da escuridão por uma vontade singular, única, particular e isolada. À medida que eles vão saindo da escuridão, eles saem para um lugar de comunhão, para um lugar de vínculo, para um lugar de confiança. É lindo poder ver que a Bíblia diz assim: confessem os seus pecados uns para com os outros, para que vocês possam ser curados. A liberdade da nossa culpa, ela se encontra no acolhimento que eu tenho nos braços de alguém que eu confio, quando eu confesso a esta pessoa as minhas falhas. Porque o evangelho que promove essa boa mudança não é um evangelho de vou, mas é o evangelho de vamos. Não é o evangelho de vejo, mas é o evangelho de vejamos. Não é o evangelho do me deu, mas é o evangelho do nos deu. Como me livrar da culpa? Primeira coisa, admito a minha condição. A segunda coisa, acredito que Deus tem um daqui para lá sobre a minha vida. O evangelho não é uma boa notícia, mas também uma boa mudança. Terceira coisa, vamos, vejamos o que o Senhor nos deu. A terceira coisa, cultive continuamente a sua devoção. Aqueles homens, quando eles encontraram Jesus, eles adoraram a Deus, eles louvaram a Deus, mas quando eles deixaram a presença de Jesus, a presença de Jesus não os deixou enquanto eles voltaram para os seus campos. Jesus não saiu mais de dentro daqueles homens. Como eu consigo me livrar da culpa? Tendo uma devoção contínua com Jesus, amando e adorando o meu Jesus diariamente, entendendo que de quando em quando eu vou ter encontros maravilhosos na presença de Deus, onde o que era escuridão agora clareou, onde aquilo que era dor agora veio alívio, onde aquilo que era tristeza agora veio alegria, e eu estou irrompendo num cântico novo, algo diferente aconteceu de forma pontual. Mas eu preciso compreender também que a minha caminhada com Deus, ela não é feita somente dessas extravagâncias, do extraordinário, mas ela é feita no chão do ordinário. Cada banho é um batismo, cada alimento à mesa é uma ceia, cada momento de cantar é um tempo de adorar ao meu Deus, cada momento sozinho é uma oração, cada silêncio é uma súplica. Cultive continuamente a sua devoção, porque você será lembrado, enquanto você cultiva e caminha com Jesus, que a culpa não está mais sobre você.
eu termino lendo um trecho de 1 Coríntios. Eu não coloquei aqui no slide, nós temos como de costume usar a Bíblia NVI para as pregações, mas de vez em quando eu gosto de fazer a literatura da Bíblia traduzida pelo pastor Eugene Peterson, a mensagem. Eu não quero entrar num campo de teologia aqui para dizer se ela é Bíblia certa ou Bíblia errada. Eu creio que o Espírito de Deus, ele nos guia sobre toda a verdade, e a gente não precisa ficar fazendo aqui nenhum tipo de debate teológico sobre isso. Mas o texto de 1 Coríntios é um texto precioso e que abraçou meu coração nessa manhã. E eu queria terminar com ele. A morte foi engolida pela vida triunfante. Quem deu a última palavra, ó morte? Ó morte, quem tem medo de você agora? Foi o pecado que tornou a morte tão assustadora, e a culpa, o código da lei que deu ao pecado a sua influência, o seu poder destrutivo. Mas agora, num único golpe vitorioso de vida, todos os três, o pecado, a culpa e a morte, desapareceram diante do dom do nosso Mestre Jesus Cristo, e por Ele nós damos graças a Deus. Obrigado, Jesus. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Esse é o nosso último culto do ano, de domingo. E antes de olhar para lá, eu queria convidar você, em nome de Jesus, em deixar algo aqui. Antes de olhar para lá, para a alegria de 2025, e eu oro a Deus que seja um ano repleto de alegrias, eu queria convidar você a deixar a sua culpa aqui. Como é que eu vou fazer isso, Johan? Entendendo que quando Deus pensou em criar o homem e a mulher, o que Ele tinha em mente seria eu e seria você. Então hoje, em nome de Jesus, é possível a gente dizer: Senhor, eu quero deixar a minha culpa aqui. Eu quero deixar o meu pecado aqui. Eu quero deixar a minha solidão aqui. E eu quero depender do Senhor, para que o Senhor possa golpear estas coisas com um golpe de vida. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. O momento não é o que eu quero para 2025. O momento é o que eu deixo em 2024. O que eu deixo agora? Jesus, a nossa vida se parece com a vida desses homens do campo, onde o medo não foi a evidência da visita do anjo, mas ele apareceu como uma denúncia do que já havia ali. Medo, culpa, solidão. Assim como foi na vida de Davi. Nós somos essas pessoas, Senhor, que têm dificuldade de encontrar os limites na vida. Muitas vezes nós quebramos a nossa cara porque nós falamos sim para aquilo que deveríamos dizer não. E nós falamos não para aquilo que deveríamos dizer sim. Isso nos leva para esse campo escuro, onde a nossa alma se encontra vazia. E marcados por essa culpa, nós ficamos correndo atrás de tantas coisas para preencher esse vazio, achando que vamos ter a vida se tivermos esse objeto de prazer e de desejo.
Mas eu acredito que, da mesma forma que aqueles homens no campo receberam a boa notícia de uma boa mudança, essa manhã é uma manhã de boa notícia e boa mudança para nós. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor. E eu quero te incentivar em oração a colocar diante do Senhor aquilo que tem pesado no seu coração com culpa. Pecados, falhas de caráter, rivalidade, revanchismo, violência, vingança, imoralidade. Confesse isso ao Senhor em nome de Jesus. Reconheça diante dEle que não espera de você perfeição, espera honestidade. Senhor, é isso aqui, Pai. O que eu preciso deixar aqui é isto aqui. Isso aqui que eu preciso deixar. E agora juntos, o encontro com Deus é o nosso destino. E neste encontro, as nossas lágrimas de dor e sofrimento, elas se convertem em lágrimas de alegria, de louvor, de adoração, de gratidão. É nesse encontro onde nós podemos perceber que nós estávamos mortos. Mas que agora nós estamos tendo uma nova vida em Cristo Jesus. É nesse encontro com Deus onde as nossas vestes e as nossas vidas elas são lavadas. Nós não somos mais confundidos com os animais que estão no campo. Agora nós temos a roupa do Filho de Deus. Agora nós somos renovados no Senhor. Agora nós nos parecemos com o nosso Jesus. É nesse lugar. É nesse lugar onde as lágrimas convertidas em alegria e a nossa súplica, ela dá lugar a um novo canto, a uma nova canção. A uma música que não vem do lábio, mas vem do coração, e nós não conseguimos parar de cantar, e por onde nós passamos as pessoas percebem, algo novo aconteceu. É essa experiência, Senhor, que o Senhor reservou para nós. É esse lugar, Senhor, que o Senhor reservou para nós. Se você crê que você está tendo este encontro com o Senhor nesta manhã, troque o seu lamento por louvor. Troque a sua súplica por adoração. Troque a sua culpa por gratidão. Porque Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E à medida que nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a impureza, toda a maldade, toda a animosidade. E em Cristo nós podemos voltar a ser filhos de Deus. Então vamos cantar juntos. Vamos adorar ao Senhor.